Notícias no Girassol Jornal. Boa noite, bem-vindos. Generais Copelipa e Dino. O Tribunal Supremo adia julgamento para o próximo ano. 10 de março é a data indicada. Aeroporto Dr. António Agostinho Neto. Estão lançadas as 4 novas rotas de operação de voos domésticos. No quadro da segunda fase da transferência, a Assembleia Nacional está aprovado o relatório parecer conjunto da proposta de OGE 2025, que vai à votação final nesta quinta-feira. Angola e São Tomé e Príncipe, presidentes João Lourenço e Carlos Villanova analisaram hoje no Palácio da Cidade Alta assuntos de interesse bilateral, desenvolvimentos sobre o estado de recuperação do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, depois da operação de urgência. Desporto com olhos sobre os resultados das eleições na Federação Angolana de Basquetebol e reações que você não pode perder. É o Girassol Jornal. Bem-vindo. Outra vez, boa noite. O Tribunal Supremo adiou para o próximo ano o julgamento dos generais Hélder Vieira Dias Copelipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino para 10 de março, que é a data indicada pelo Tribunal para o início das audiências. A decisão do tribunal pouco ou nada surpreendeu os presentes na sala de audiências. É que, mesmo antes do início da sessão marcada para as 10 horas desta terça-feira, pelos corredores do Tribunal Supremo aventava-se a ideia do adiamento, já que o grupo de advogados dos arguidos lamentava pela comunicação tardia por parte daquela instância superior de justiça. O caso data de 2022, quando os oficiais generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior Copelipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento foram constituídos arguidos. No mesmo processo, constam ainda os nomes de You Ai-ming, Fernando Gomes dos Santos e as empresas China International Funds Angola, Plasmart International Limited e Hatter Haig International Limited. Eram passados 15 ou 20 minutos da hora marcada, quando a juíza conselheira Anabela Vicente chegou ao interior da sala de audiências para somente anunciar o adiamento do início do julgamento, que passa agora para o dia 10 de março do próximo ano. A magistrada admitiu, na ocasião, ser um processo complexo, sendo que os autos de acusação são compostos por mais de 2.000 páginas. Verificando nesta altura ter havido a preterição de uma formalidade processual legal prevista no artigo 362 do Código de Processo Penal Angolano, conforme certidões de notificação constantes nos autos, folhas 9.113 a 9.131, dou por sem efeito despacho constante nos autos a folhas 9.099. Para julgamentos arguidos, Manuel Hélder Vieira Dias Júnior, Leopoldino Fragoso do Nascimento, You Ai-ming, Fernando Gomes dos Santos e as pessoas coletivas, nomeadamente China International Fund, Angola, Plasmart International Limited e Uter Haig International Limited, com a devida remissão disposta de denúncia constante nos autos a folhas 6.871 a 6.934, o qual aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, designo dia 10 de março de 2025 às 10 horas para a audiência de julgamento. Do grupo de advogados envolvidos no processo, tomou a palavra para conversar com os jornalistas Benja Satula, para dizer que o Tribunal Supremo agiu de forma correta, já que a prior não cumpriu com a convocação da audiência em tempo oportuno, sendo que a legislação angolana recomenda até 15 dias de antecedência. A veneranda conselheira relatora do processo entendeu que tinha sido cometido um erro, tinha sido preterida uma formalidade importante e então não abriu a audiência. O que ela fez foi aproveitar que todos estivéssemos na sala para comunicar o adiamento para o dia
uma nova convocatória de julgamento para o dia 10 de março de 2025. Benja Satula garante desconhecer o conteúdo do processo, composto por mais de 2.000 páginas, e reclama de não terem tido acesso ao dossiê. Na verdade, não erro, o Código de Processo Penal diz que a audiência deve ser convocada no mínimo com 15 dias de antecedência, mas também da convocatória da audiência deve-se reproduzir peças essenciais do processo, acusação, pronúncia, para ser notificada às partes. Isto não foi feito por alguma razão. Uns arguidos foram notificados para juntar contestação, outros não foram, que é também uma formalidade essencial, e por isso o Tribunal foi sensato ao não abrir a audiência e marcar nova data. Segundo o despacho da Câmara Criminal do Tribunal Supremo, os arguidos Manuel Helder Vieira Dias Júnior, Copelipa, Leopoldino Fragoso do Nascimento, Dino, são acusados do cometimento dos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, tráfico de influência, abuso de poder e branqueamento de capitais, num total de 7 crimes. Estão ainda arrolados no processo os cidadãos Yo Haiming e Fernando Gomes dos Santos, bem como as empresas China International Funds Angola, Plasmart International Limited e Hatter Haig International Limited. O julgamento conta com uma lista de 38 declarantes, dentre eles Carlos Maria Feijó, Norberto Garcia, Ana Paula do Sacramento Neto e outros. E o consórcio de ativistas sociais apresentou hoje aqui em Luanda um relatório de 60 páginas sobre o que chama de transparência e verdade na recuperação e reutilização de ativos inseridos no PIM. Deste relatório foram destacados 4 casos. Desde a sua implementação, o Programa Integrado de Intervenção nos Municípios PIM, na província de Luanda, comporta um total de 195 projetos, dos quais 102 já estão concluídos, que representam 80% de execução física e execução financeira de 74%. Apesar desta estatística, muitas são as obras que tiveram início em 2020. Passado 4 anos, continuam paralisadas e fala-se em milhões de kwanzas. Caso concreto, as obras da 7ª Avenida no município do Kazenga, que vitimou 2 crianças, e também o caso da construção de uma escola no bairro 11 de Novembro. É um projeto cabimentado num valor total de mais de 7 bilhões, mas, infelizmente, até aqui a sua execução financeira é apenas de 23% e, em termos físicos, está até 24%. A previsão era de 7 meses, ou seja, de março a outubro de 2022. Infelizmente, passados esses anos, a obra ainda não foi concluída. A atividade de pesquisa desenvolvida, entramos em contato com as entidades desenvolvidas e interessadas na construção da escola, nomeadamente a Administração Municipal do Kazenga, enquanto dona da obra, o Banco Milênio Atlântico, que reivindica ser proprietário legítimo do espaço onde está a ser construída o terreno, ou a escola, desculpe. Na carteira PIM, os centros de saúde e escolas têm sido privilegiadas. No entanto, muitas construções não conhecem o seu fim. O projeto está diretamente relacionado com uma obra de 12 salas que foi construída dentro da centralidade do quilômetro 44, e o valor da obra, de acordo com o placar de informação nele fixado, está orçado em 378.187.200 kwanzas. E é uma particularidade que também tanto chamou a nossa atenção, que é o facto desta empresa ter sido constituída 1 ano antes da adjudicação dessa empreitada. E a dúvida que tivemos era se de facto esta empresa já tinha idoneidade suficiente para poder levar a cabo a fiscalização de uma empreitada pública como aquela.
Em consequência destes acontecimentos e outros, foi produzido um relatório pelo Grupo de Trabalho para Transparência e Verdade na Recuperação e Reutilização de Ativos Recuperados com incidência nas obras do PIM. No relatório foi também destacado uma situação de mudança de projeto e atraso na entrega de uma obra em Benguela. A questão de saber se o projeto foi realizado ou não. Ora, a obra como tal foi efetivamente edificada. O relatório apresentado pelo consórcio de ativistas sociais teve como base as comunidades beneficiárias, a mídia, os jornais e vários artigos disponíveis. O objetivo deste relatório é conferir os atrasos na entrega das obras, falta de fiscalização e a falta de financiamento. Assinala-se hoje o Dia Internacional dos Direitos Humanos, data instituída pela Organização das Nações Unidas por ocasião da oficialização da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. O objetivo é homenagear o empenho e dedicação de todas as pessoas defensoras dos direitos humanos e promover a igualdade entre todos os cidadãos. O tema para este ano é Nossos Direitos, Nosso Futuro Agora, destacando a relevância permanente dos direitos humanos para enfrentar os desafios globais. Os direitos humanos não são concedidos pelos Estados, eles pertencem a todos, em qualquer lugar, simplesmente por serem humanos. Esses direitos transcendem raça, género, nacionalidade ou crenças, garantindo igualdade e dignidade para todos. O Presidente da República, João Lourenço, designou hoje Lucas Manuel João Quilundo para exercer o cargo de juiz conselheiro do Tribunal Constitucional, considerando que os juízes do Tribunal Constitucional têm um mandato de 7 anos não renovável, a existência de vaga e a necessidade de se designar outra entidade para exercer a referida função. E o relatório parecer conjunto final do Orçamento Geral do Estado para 2025 foi aprovado nesta terça-feira na Assembleia Nacional, com 30 votos a favor, 14 contra e nenhuma abstenção. A proposta prioriza investimentos nos setores da saúde, educação, infraestruturas, desenvolvimento económico e sustentável. Antes da aprovação do relatório parecer conjunto final do Orçamento Geral do Estado 2025, os deputados recomendaram ao Executivo que desse maior atenção à Federação dos Antigos Combatentes, concedendo-lhe o Estatuto de Utilidade Pública, sugestão que foi acolhida positivamente. O compromisso que assumimos foi de engajarmos o próprio Executivo na mobilização das capacidades legais para ajudarmos a Federação a cumprir com os requisitos. Portanto, vamos sentar-nos com a direção da Federação, com os nossos juristas, compreender então que lacunas é que ainda poderão existir com o seu processo de admissão e, com isso, facilitarmos, vamos assim pôr, o percurso de apresentação da proposta para que sejam elegíveis também a fundos do Orçamento Geral do Estado. Portanto, este é o compromisso e a nossa expectativa é que ao longo do ano de 2025 este tema fique tratado. Os parlamentares também sugeriram que a pensão de reforma dos antigos combatentes fosse atualizada conforme os critérios do salário mínimo nacional. O outro compromisso que assumimos foi de ajustarmos as pensões de reforma dos antigos combatentes e veteranos da pátria. Vamos fazer, nós chamamos remanejamento do próprio orçamento, retirando recursos que estavam inicialmente alocados para outras finalidades, para podermos assegurar que a pensão de reforma dos nossos antigos combatentes e veteranos da pátria, no mínimo, estejam ao nível do salário mínimo nacional. Portanto, esse também é um compromisso que ficou aqui assumido e que esperamos, desta forma, podermos, por um lado, conferir à Federação maior capacidade para a realização dos seus propósitos e, por outro, a cada um
dos reformados, cada um dos cidadãos nessa condição, também encontrarem maior conforto do ponto de vista da sua remuneração. O Orçamento Geral do Estado 2025 deverá entrar em vigor em 1º de janeiro, após promulgação pelo Presidente da República. Lula da Silva. Recuperação depois da cirurgia de emergência. Em destaque. Aulas interrompidas, casas inundadas, são alguns dos danos que se destacam das 4 horas de chuva sobre a capital Luanda nesta terça-feira. A unidade técnica garante, entretanto, que vai continuar a trabalhar na limpeza das valas para mitigar os estragos causados pelo fenómeno natural. Gente à procura do melhor abrigo para não se molhar, vias intransitáveis em Luanda. É assim toda vez que São Pedro decide abrir as torneiras. Apesar de estar próximo da via principal, quando chove, os alunos do Colégio Público 1158 têm de ser dispensados, pois o acesso fica encharcado. Para aceder ao interior da escola, devemos de nos descalçar. O problema mesmo está no acesso. Vocês chegaram para aqui de certeza de viatura, mas a pé temos que estragar sapatos, temos que estragar uma série de coisas, e então é uma situação lastimável em tempo de chuva. E vale muito a união entre os vizinhos que se debatem com o dilema de um posto de energia na iminência de cair. Além da água da chuva que está nos invadir em casa, também temos aqui o problema do posto de energia. Os homens da IDEU nos aconselharam a nós próprios como morador a comprar tamborão, fazer contribuição de cimento, que é para nós endireitar o posto, mas esse não é nosso trabalho. Tem crianças aqui nessa casa, esse posto se cair a qualquer momento vai ter muitos danos. Fora só das casas, a vida das pessoas também estão em risco aqui. Assim, nesse momento estamos a tirar a areia que é para nos meter na porta, por causa da vizinha que está entrando muita água. A solução que tinha que ser é asfaltar um bairro. Se não fosse pelos vizinhos, não sei o que seria, porque eu estava a dormir. Logo apareceu a vizinhança em massa, baterem a porta. É tanta água a inundar a casa, imóveis destruírem, é meio complicado. Dentre os bairros Casquel, no distrito urbano da Maianga, o Casquel das 40 é o que mais sofre com os impactos negativos das chuvas e que podem ser evitados com uma requalificação integrada. Aliás, as suas ruas têm uma malha urbana organizada e que facilitam a sua intervenção. Entretanto, faltam verbas. O Casquel não foge mas de um daqueles bairros que já existe um projeto de requalificação, mas não foi ainda materializado por falta de disponibilidade financeira. Devemos partir pelo princípio de terraplanar as ruas para que haja então um escoamento condigno. A corrente de água, como se de um rio se tratasse, arrasta até os pontos de drenagem vários resíduos. Aliás, era por isso mesmo momentos de angústia para os moradores da rua principal da Mabunda, quando estivesse a chover. A vala ficava muito alagada e a tendência da água é sair da vala para a estrada. E os carros nem passavam em condições e a população que se encontra aqui nesse bairro passava mal, mas de que começaram a fazer as limpezas, então, normalmente reduzir. Tirar lixo demora muito e quando vem tirar, olha o cheiro, a pessoa nem consegue ficar na rua. O cheiro mesmo é imenso, a pessoa nem consegue mesmo ficar na rua. Entretanto, Henrique Estavira, chefe do Departamento da Unidade Técnica de Gestão do Saneamento de Luanda, garante que os trabalhos de limpeza e manutenção dos órgãos de drenagem não vão parar, apesar dos obstáculos. O desassoreamento em linhas de água, muitos deles não foram feitos a 100%, tendo em conta que os acessos a essas mesmas linhas de água encontramos N dificuldades, sob o ponto de vista de construções ao longo desses canais, ao longo dessas linhas de água, que fazem com que as máquinas não conseguem lá acessar. Mas a quando dessas mesmas chuvas, temos encontrado um cenário que aí onde a gente já fez o repasse do ponto de vista de recolha desses mesmos resíduos, tornam de novo a ter o cenário mesmo.
De Luanda para Cabinda, onde as autoridades sanitárias temem pelo surgimento de doenças nos bairros mais afetados pelas chuvas que caem com intensidade na região. Nos últimos dias, aumentaram os casos de malária e a água que está a ser consumida pela população não é própria. Os bairros mais atingidos pelas chuvas estão a enfrentar problemas de inundações. Como consequência, aumento de mosquitos e consumo de água imprópria por parte da população. Para prevenir-se desses casos, a Direção da Saúde está a proceder à entrega de mosquiteiros e rastreio de algumas doenças. A população entende ser importante esta iniciativa porque os casos de malária aumentam a cada dia que passa. Em época de chuva, a água fica, o bairro fica mesmo, não sei até como dizer. Os que estão mais além, em situação da água, é mesmo complicado, principalmente quando chove. A água, a água fica bem avermelhada. Aqui há muito notável mais coisa com casos de malária. Aqui quando caem as chuvas, nunca vemos ninguém vir visitar, nem o Estado intervir, nem nada. Estamos mesmo só assim, no meio da água. É complicado. Mosquitos, doenças, diarreia, muito, mas é muito. Nós aqui temos vários tipos de doenças. Temos primeiro o paludismo, temos o problema de tifoides e infecções. Há muito mosquito aqui? Muito mosquitos. Porque se tiver mesmo a água assim estanconada, e tem que dizer que existem mosquitos. Graças a Deus, como já estamos a ver aqui a nossa equipa da saúde, de facto estão mesmo forte porque estão a dar mosquitos, estão a dar a certeza para infectar a água e para nós queremos que isso continue assim. O secretário provincial da Saúde explica as razões que estão na base deste processo. O setor da saúde, no âmbito do rastreio reativo, que é a terceira componente, achamos hoje lançar já o pontapé de entrada, bairro Chiueca e Lubendo, porque é a zona mais digamos, atingida. Temos ainda grandes concentrações de água nas residências, temos a população praticamente a residir numa zona praticamente já submersa e com ele vários vetores. Tanto nós trouxemos, a nível das consultas, temos 2 equipas, temos um total de 150 profissionais, temos uma equipa que está no Centro de Saúde de Chiueca, no sentido de fazer acolhimento dos casos doentes que vão ser resgatados, mesmo aqueles que vão afluir à unidade hospitalar, a nível do Centro de Saúde de Chiueca. Ruben Buco disse também que as autoridades sanitárias na província temem o surgimento de uma epidemia que possa afetar as populações. Claro, tememos, sobretudo no surto, quadro de cólera, que a diarreia colérica é muito profusa e que leva à morte em poucos minutos. Nós tememos, sim senhora, daí a nossa atuação preventiva e não só também curativa, porque temos já diagnosticado casos de diarreias que não tem nada a ver com cólera. Fazendo o diagnóstico diferencial, são diarreias por toxicidade alimentar ou então, se calhar, por um quadro de alimentar, temos também registro de febre tifoide. Esta campanha vai se estender em todos os bairros que têm sido afetados agressivamente pelas chuvas em Cabinda. 12 pacientes foram operados nesta segunda-feira, no primeiro dia da campanha de cirurgias ao lábio leporino e a fenda do palato. A campanha promovida pela Fundação Bela Riso tem inscritos perto de 100 pacientes de várias províncias para a operação. 12 pacientes foram operados esta segunda-feira no Hospital Central do Lubango, no primeiro dia da campanha de cirurgias ao lábio leporino e a fenda do palato. O cirurgião maxilofacial Sebastião Cabo garante que os procedimentos cirúrgicos a 9 crianças e 3 adultos foram bem-sucedidos. Sebastião Cabo realça que a equipe de profissionais da Willa está a trabalhar em parceria com especialistas vindos do Quênia. Está, portanto, 12 podia ser, ou 9 crianças e os restantes adultos. E aí, os restantes dias, seguirmos com os mesmos números, dependentemente da quantidade de crianças que podem aparecer, ou adultos também, dos pacientes que possam aparecer. E os pais louvam a campanha gratuita promovida pela Fundação Bela Riso. De forma gratuita, graças a Deus, isso vem, até certo ponto, aliviar aquelas famílias vulneráveis que não podem bancar esse tipo de cirurgias aqui dentro do nosso país.
creio que ainda é o momento de virem até a Hospital Central para poderem marcar. As consultas são grátis e que o atendimento está a ser bem feito, personalizado e está a ser muito bom. Vim aqui para operar criança, porque quero meu filho para ficar bom. Esta mãe vinda do Kwanza Norte com o filho diz que a viagem foi longa e cansativa, mas no final valeu a pena. Então, estou a gostar muito. Estou a gostar porque estão a realizar um bom trabalho e também estão a ajudar as crianças, né, com deficiência, que é para terem uma boa aparência. Olha, é muito difícil, a viagem é longa, tem que passar a noite no caminho, a estrada também não está boa, mas gostei da viagem, valeu a pena. Sebastião Cabo sublinha que na campanha, a última do ano e que termina na próxima sexta-feira, estão inscritos perto de 100 pacientes de várias províncias. O cirurgião destaca que o Hospital Central do Ubango efetua regularmente cirurgias ao lábio leporino e à fenda do palato e que por isso os utentes não devem esperar apenas pelas campanhas. Temos diferentes províncias, como é? Temos Namibe, pacientes que vieram de Namibe, que vieram do Kwanza Norte, que vieram das Lundas, muitos pacientes. Mas é um recado que a gente deixa à população, né? Não esperem que, por exemplo, o Hospital Central, não esperem que haja uma campanha que o paciente venha. Nós, todas as semanas, nós operamos os lábios fissurados, aqueles que apareceram, assim como o palato. O hospital tem condições para fazer isso. E estão lançadas as 4 novas rotas de operação de voos domésticos no aeroporto Dr. António Agostinho Neto. No quadro da segunda fase da transferência, no plano das novas rotas, a cidade de Saurimo, na província da Lunda Sul, ganhou 7 frequências semanais e o Soio, na província do Zaire, vai contar com 5 frequências por semana. Com o início de novas rotas, aumentou o fluxo de passageiros no novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto. Esta terça-feira, a TAG deu início da segunda fase do processo gradual de transferências dos voos comerciais de passageiros a partir deste aeroporto. O primeiro voo saiu esta manhã, à volta das 9 horas, com destino à cidade do Soio, província do Zaire, com 60 passageiros a bordo. O segundo voo da TAG foi realizado às 12 horas e 40 minutos, com destino à cidade de Saurimo, Lunda Sul, onde estiveram a bordo 70 passageiros. Lúcio Costa é um dos passageiros que embarcou pela primeira vez a partir do novo aeroporto. Não esconde. O rosto revela melhoria nos serviços e destaca a celeridade no processo. Está tudo a correr uma maravilha. Sinto-me satisfeito com os serviços, sem sombra de dúvida. Já não há aquela enchente e aperto de gente aqui? De facto que não. Se continuar assim, será um bem maior. E o processo aqui é rápido? Como é que viu o processo? Foi bastante célere. Como podem ver, não é? Nem sequer 5 minutos fiz para deixar a bagagem, efetuar o check-in, é tudo célere. Eram quase 12 horas. Isabel Paulo acabava de chegar, vinda do Soio, no voo inaugural. A mulher não esconde a satisfação de aterrar pela primeira vez no novo aeroporto. A sensação é um privilégio, né? Sendo as primeiras pessoas. E a viagem correu bem. Feliz, sendo uma das primeiras passageiras a ter aqui, estou feliz com esse privilégio. Como é que está a ser o processo? Rápido, nem por isso? Foi rápido, não demorou a viagem, foi bom. São mais 2 voos no novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto, que vão cobrir as rotas Luanda-Soio, Luanda-Saurimo, Luanda-Dundo e Luanda-Luena e vice-versa. As 2 aeronaves juntam-se às outras 4 da rota Luanda-Cabinda, que já existem há mais de um mês. A TAG faz um balanço positivo do processo de transferências de voos ao novo aeroporto e assegura que estão criadas as condições para que o movimento de passageiros seja fluido. O balanço é positivo, tudo correu como estava previsto. Essa operação foi planeada com muita antecedência, desde o início em novembro até agora, tudo com muita preparação, com muita minúcia.
tivemos os passageiros ao chegarem atempadamente, nossos canais de informação funcionaram, os passageiros receberam a informação atempadamente, chegaram a tempo e horas, tivemos o primeiro serviço onde os passageiros embarcaram, não houve impedimentos há pouco tempo e temos agora os passageiros já prontos a embarcar, cerca de 70 passageiros já na porta de embarque para embarcar. Então o balanço é positivo, estamos mais uma vez de parabéns. Isto é um sucesso de um trabalho de equipa, não é só a TAC que está envolvida, é todo o Ministério do Transporte, com todas as áreas alocadas, desde a segurança pública, serviço de imigração, o próprio aeroporto, as companhias aéreas. Então esse trabalho de equipa que foi feito, planificado durante alguns anos, está a ser realizado. Está lançada a segunda fase de transferências de voos comerciais de passageiros a partir do Aeroporto Internacional do Tour António Agostinho Neto. E as 24 instituições afetas ao Ministério dos Transportes estiveram hoje reunidas em Conselho Consultivo. É o 16º que serviu para analisar o futuro do setor, desafios e soluções e os ganhos alcançados ao longo dos últimos anos. A mobilidade urbana, a economia marítima e a interligação dos caminhos de ferro foram alguns dos temas abordados no 16º Conselho Consultivo do Ministério dos Transportes, que decorre em Luanda. Principais desafios e prioridades rumo ao desenvolvimento económico do país estão na agenda do certame presidido pelo ministro Ricardo de Abreu. Falo particularmente na dimensão da mobilidade urbana, mobilidade das pessoas que precisam se deslocar de pontos diferentes do país ou mesmo nas cidades. Sabemos que temos desafios estruturais, não é um tema exclusivo do nosso país, portanto o continente africano cresce demograficamente de forma muito acelerada, todos os países africanos estarão com um desafio equivalente ao nosso, de conseguirmos que de facto as nossas cidades, que serão as zonas que irão crescer mais nos próximos 20 anos, essas cidades sejam de facto cidades sustentáveis, onde o elemento crítico para essa sustentabilidade é exatamente a mobilidade urbana. O setor marítimo também foi destaque e, segundo o ministro, vai ser prioridade daqui em diante para tirar partido da economia azul que o país oferece. A nível do setor marítimo temos também vários desafios ainda, apesar de também termos conquistas, mas de qualquer das maneiras eu diria que este será um setor que iremos priorizar daqui para a frente e até ao final do nosso mandato. Eu penso que o setor da aviação civil estará já numa fase de velocidade de cruzeiro. É óbvio que é preciso garantirmos a afinação de alguns dos meios, mas do ponto de vista do setor marítimo e portuário, é claramente um setor que iremos priorizar nos próximos tempos para garantirmos que, de facto, a gente possa tirar partido da dimensão atlântica que temos, tirar partido da economia azul que Angola tem, quer a nível atlântico, marítimo, quer a nível fluvial. Há ainda um projeto de interligar o país por linhas férreas, o que faz parte da diversificação da economia do setor dos transportes. Temos ainda um projeto mais desafiante, que é a interligação dos caminhos de ferro, que vai permitir que, de facto, os comboios possam andar entre as linhas e estarmos todos conectados do ponto de vista ferroviário. Nós gostaríamos também de destacar aqui que este caminho que nós temos feito, ele tem sido, e começamos exatamente em 2019, quando lançamos o primeiro exercício para a concessão do terminal polivalente do Porto de Luanda. Este caminho tem sido feito por via das concessões. Nós achamos que deveríamos procurar tirar melhor partido das nossas infraestruturas, garantindo que temos parceiros privados, internacionais, com competências e credenciais firmadas para nos ajudarem neste esforço de integrar as nossas infraestruturas e os serviços de transporte do nosso país no contexto internacional. O Conselho Consultivo do Ministério dos Transportes encerra com o compromisso de diversificar a economia de forma transversal, sendo que todas as instituições afetas ao Ministério poderão procurar a sua própria sustentabilidade.
Os automobilistas que circulam na Estrada Nacional 105 mostram-se preocupados com o estado avançado de degradação da via, principalmente na ligação entre a comuna de Katanga e o município do Xongoroi, em Benguela. São vários quilómetros de estradas buracadas, sobretudo no troço que liga a comuna do Katanga ao município de Xongoroi. Os automobilistas, com realce para os caminhonistas entrevistados, falam das dificuldades durante a condução. A estrada está mesmo mal. Está mesmo mal. Até o meu pneu estelou. Estou andando com o pneu um lado. Aí é buraco só. Buraco, então aí o problema é buraco. É bom que a estrada, se esteve boa, a gente devíamos chegar muito cedo. Se eu queríamos no reparo nessa estrada do Lubango para Benguela, do Uambo para Benguela, mais ou menos assim daria. Porque a pessoa só faz menos horas. Os caminhonistas apontam a danificação das molas como um dos prejuízos fruto do mau estado da estrada que liga Benguela, província da Huila, a exemplo deste caminhão avariado há já alguns dias. Nossa viatura saímos da estrada do Tombo, depois aqui chegou a mola, estamos aqui há 5 dias. Assim ontem fomos lá, deixamos as molas no Ambo, voltamos. Hoje assim fomos de novo. E raspar ao lado, por causa da abraçadeira não está a entrar. Assim, foram mais segundos, fazer segunda via, estamos a tentar se vai conseguir entrar. Bem, desde que eu comecei no mundo da caminhonagem, já encontrei assim. Não consigo descrever, porque tem algumas pessoas que vêm a conduzir primeiro que eu, para ver lá a situação do que das estradas, porque é complicado. A pessoa paga imposto, paga taxa, mas tem sempre problema nas estradas, buraco, muita coisa. Você vê, chega tudo, você sai de casa como por exemplo, daqui até hora X tem que estar no destino, mas com buraco, não tem como. Os automobilistas defendem a intervenção das autoridades no sentido de se minimizar os riscos de danificação das viaturas, sobretudo os veículos ligeiros. Pelo menos um tapa-buraco, que é para poder ajudar no trajeto das viaturas, principalmente as viaturas pequenas, né? Ligeiras. Então, neste caso, há muita dificuldade na mobilidade das viaturas, então há necessidade de, pelo menos, fazer um trabalho paliativo que é para poder ajudar os automobilistas, né? Muito, principalmente os ligeiros, né? Nesse caso, tem carros que batem nos buracos e acabam por ficar aí, partem os triângulos e, nesse caso, tem causado grande constrangimento concernente às viaturas meios, né? Há automobilistas preocupados com o estado de degradação em alguns troços da Estrada Nacional 105 que liga a província de Benguela à cidade de Lubango. E as viagens de comboio de Luanda para Malanje poderão durar menos tempo. Prevê-se um período mínimo de 4 horas, ao contrário das atuais 14, com a entrada em funcionamento do troço Luanda-Zenza-Kakuzu, que nessa altura encontra-se em requalificação. A garantia é do secretário de Estado dos Transportes, Jorge Beng, que falava hoje à margem do 16º Conselho Consultivo do Ministério dos Transportes. O troço ferroviário Luanda-Zenza-Kakuzu poderá ser requalificado nos próximos tempos, aliviando as viagens entre Luanda e Malanje. Com o projeto concluído, o tempo de deslocamento cairá de 14 para apenas 4 horas, tal como disse o secretário de Estado dos Transportes. Não posso deixar de falar de um projeto importante, que é a requalificação do troço do Caminhos de Ferro de Luanda-Zenza-Kakuzu. São 215 quilómetros. Hoje, por hoje, um comboio de Luanda para Malanje leva cerca de 14 horas de tempo para chegar a Malanje. Estamos a falar de cerca de 400 quilómetros e não é bom. Não é bom para uma diversificação da nossa economia, para uma promoção do turismo e para o desenvolvimento em si de todo o nosso país. Este projeto vai então procurar reduzir este tempo. Ela no fundo vai partir por a requalificação total desta linha, deste troço que depois da guerra não foi reconstruído. As obras vão começar daqui a pouco tempo, já começaram os trabalhos preliminares de montagem de estaleiros e estamos numa fase também do início dos pagamentos do down payment para efetivamente começarmos com a operação da requalificação em si e fazermos com que Luanda-Malanje esteja
estejam mais próximo e não levarmos 14 horas como tem acontecido, mas levarmos, se tanto, 3 a 4 horas. Durante o 16º Conselho Consultivo do Ministério dos Transportes, o secretário de Estado salientou ainda a aquisição de 20 comboios como uma medida para melhorar o serviço e tornar mais ágeis as deslocações. Aqui leva-nos a uma discussão que será levantada na perspectiva da TECUL manter e ir melhorando cada vez mais a sua qualidade. O Caminhos de Ferro de Luanda, na perspectiva de continuar melhor servir os passageiros que usam os comboios, no caso para o novo aeroporto, para além de um projeto que temos de aquisição de mais 20 unidades automotoras que, no fundo, vão reforçar a capacidade do Caminhos de Ferro de Luanda de atender a rota Bungo, novo aeroporto. Outra iniciativa em carteira é a construção de passagens superiores nos cruzamentos rodoferroviários com o objetivo de desnivelar e garantir mais segurança e fluidez no trânsito. É o Girassol Jornal terça-feira, atualidade internacional em destaque no próximo bloco, com desenvolvimentos sobre o estado de recuperação do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, depois do internamento de urgência. Seguimos para o primeiro intervalo, não saia daí, voltamos a seguir, até já. Está de volta à atualidade no Girassol Jornal. O presidente João Lourenço e o homólogo de São Tomé e Príncipe Carlos Villanova estiveram hoje reunidos no Palácio da Cidade Alta. O encontro serviu para abordar questões de interesse bilateral. O estadista são tomense, que também é o presidente em exercício da CPLP, está em Luanda em visita privada. O presidente são-tomense, Carlos Villanova, chegou ao Palácio Presidencial da Cidade Alta no início da tarde desta terça-feira e foi recebido pelo presidente João Lourenço para um encontro bilateral que durou cerca de 30 minutos e serviu para analisar assuntos de interesse dos dois países. Carlos Villanova, em visita privada a Angola, é o atual presidente em exercício da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, e recebeu o testemunho das mãos do presidente da República de Angola, João Lourenço. Estima-se que no encontro os dois estadistas terão analisado também assuntos relacionados com a CPLP, comunidade em que fazem parte Angola, São Tomé e Príncipe, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal e Timor-Leste. Angola e São Tomé e Príncipe formalizaram a cooperação em fevereiro de 1978 através do Acordo Geral de Amizade e de Cooperação e da Comissão Mista Bilateral em 1980. Em 1995, rubricaram um acordo de proteção recíproca de investimentos com vista à criação de condições favoráveis para estimular as iniciativas privadas e intensificar a cooperação econômica entre ambos os Estados. Em 2019, foram identificadas novas áreas de cooperação entre os dois países, concretamente nas áreas do turismo, transporte e exploração de hidrocarbonetos, e rubricaram em 2020 o acordo sobre isenção de vistos nos passaportes diplomáticos, de serviço, especiais e ordinário, que marcou assim um passo importante nas relações de amizade e cooperação entre si. O chefe de Estado são-tomense efetuou em maio de 2022 uma visita oficial de 3 dias a Angola para o reforço da cooperação entre os dois países. E o Presidente da República, João Lourenço, segue amanhã para a África do Sul, onde vai cumprir uma visita de Estado de algumas horas, como informaram os serviços da Secretaria da Presidência da República. Saudação a todos. Vamos ter, uma vez mais, o Sr. Presidente da República engajado numa frente diplomática. É um trabalho imparável para que Angola avance no caminho do progresso e do desenvolvimento. Desta feita, o Presidente João Lourenço toma o avião com destino à África do Sul para uma visita de Estado que vai decorrer nos limites horários de um dia apenas, mas todas elas horas muito intensas, em que vai acontecer um bocado de tudo. A viagem será amanhã, quarta-feira, para Pretória, sendo que o programa de trabalho se vai cumprir no dia seguinte, 12 de dezembro, quinta-feira. Na manhã desse dia, o Sr. Presidente da República vai ser acolhido pelo seu homólogo Cyril Ramaphosa no Palácio Presidencial de Pretória, o chamado Union Building.
Ali acontecem as honras protocolares, 21 salvas de canhão e logo a seguir a sequência de conversações. Primeiro, um encontro apenas entre os dois chefes de Estado e depois conversações alargadas ao conjunto das duas delegações, num formato bastante amplo, seja no número de ministros ou seus adjuntos participantes, seja também na diversidade de temas. Angola e África do Sul vão discutir o reforço da cooperação em áreas tão vastas como a energia, a defesa, o ensino superior, a educação, a cultura, a juventude e o desporto, para citar apenas estas. As conversas vão dar lugar à assinatura de vários acordos de cooperação e memorandos de entendimento, os instrumentos que vão reger os próximos tempos das relações entre Angola e o país de Nelson Mandela. Outro destaque relevante do dia intenso de visita em Pretória vai ser o Fórum Empresarial África do Sul-Angola, onde o Sr. Presidente João Lourenço discursará para mais uma vez mostrar os caminhos e oportunidades do enorme potencial de cooperação que existe nas nossas economias, sendo esta a última atividade do programa oficial da missão do chefe de Estado na África do Sul. No mesmo dia, ou seja, quinta-feira 12, o Presidente da República partirá de regresso a Luanda. E o Presidente da República, João Lourenço, felicitou Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan pela celebração do 53º aniversário do Dia Nacional dos Emirados Árabes Unidos. Na mensagem, o chefe de Estado saúda o espírito e visão que nortearam os líderes emirates na década de 70 a unirem os 7 Emirados, transformando a União numa das nações mais prósperas e estáveis do mundo. Dirigindo-se particularmente ao líder atual dos Emirados Árabes Unidos, o Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, o presidente João Lourenço destaca as realizações alcançadas sob a sua liderança no plano económico e social, frisando que essa ação contribuiu para que os Emirados Árabes Unidos se elevassem a um patamar de grande eficiência em diversos aspectos das relações económicas financeiras internacionais. Por último, o Presidente da República reafirma, o líder emirate, a vontade do governo angolano de continuar a reforçar os laços de amizade e de cooperação que unem os dois países, visando o bem-estar dos respectivos povos. E agora a atualidade fora de portas, destaque nesta segunda parte para a equipa médica que operou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que garantiu que Lula está bem, conversa, alimenta-se normalmente e descarta a possibilidade de qualquer sequela. Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente brasileiro, foi submetido a uma cirurgia de emergência para a drenagem de uma hemorragia intracraniana. Não lhe foram detectadas lesões cerebrais. Os médicos do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, em conferência de imprensa, anunciaram que Lula da Silva se encontra estável e a conversar normalmente. O presidente do Brasil sentiu fortes dores de cabeça na manhã desta segunda-feira. Prosseguiu a sua agenda de trabalho e só no final do dia se dirigiu à unidade do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, onde foi feita uma ressonância magnética, imediatamente transferido para a unidade do mesmo hospital em São Paulo, onde sofreu uma intervenção cirúrgica. Depois de uma operação de urgência, na noite de segunda-feira, o presidente brasileiro encontra-se estável. Os médicos indicaram que Luiz Inácio Lula da Silva, de 79 anos, não ficou com lesões cerebrais, tem todas as suas funções neurológicas preservadas e deve regressar a Brasília na próxima semana. Na origem desta intervenção de emergência está um acidente sofrido em 19 de outubro, quando Lula da Silva caiu da banheira da residência oficial, o Palácio da Alvorada, em Brasília, e bateu com a nuca. Levou 5 pontos. Este acidente colocou o presidente do Brasil sob vigilância médica e cuidados especiais e levou ao cancelamento da sua presença na Cimeira dos BRICS na Rússia, que decorreu entre 22 e 24 de outubro. O chefe de Estado foi então transferido para a unidade de São Paulo. O hematoma foi drenado e Lula da Silva permanecerá as próximas 48 horas na unidade de cuidados intensivos daquele hospital.
Os próximos dias ainda vão ser passados no hospital e a equipa médica avançou que serão publicados diariamente boletins médicos que acompanham o estado de saúde do presidente brasileiro. Até a recuperação clínica de Lula da Silva, que assume a presidência do Brasil, é o vice-presidente Geraldo Alckmin. Um grupo de homens armados raptou mais de 50 mulheres e crianças numa operação no vilarejo de Zamfara, noroeste da Nigéria, informou a polícia local. O assunto está em destaque no Compacto Internacional. O rapto por resgate é comum no noroeste da Nigéria, devido aos altos níveis de pobreza, desemprego e proliferação de armas de fogo ilegais. A polícia de Zamfara disse que o incidente ocorreu no domingo e que forças de segurança adicionais foram enviadas para a área. Os moradores informaram que dezenas de agressores em motocicletas chegaram no vilarejo por volta das 12h30, armados, e foram de casa em casa. Raptaram cerca de 50 mulheres, incluindo mulheres casadas e meninas. Os moradores apelaram aos governos federais e do estado de Zamfara que enviem mais soldados e pessoal de segurança para combater a insegurança na localidade. 104 jornalistas perderam a vida este ano, vítimas de crimes violentos, segundo uma contagem provisória da Federação Internacional de Jornalistas, FIGE, que soma mais de metade, 55, destas mortes na faixa de Gaza. Pelo segundo ano consecutivo, o Médio Oriente e o mundo árabe estabeleceram-se como a região mais perigosa para a prática do jornalismo, com um total de 66 mortes, em grande parte devido aos efeitos da ofensiva israelita em Gaza e no Líbano. Desde o início da guerra na faixa de Gaza, 138 jornalistas já perderam a vida. Atrás dessa área geográfica está a região Ásia-Pacífico, onde o número de mortes passou de 12 em 2023 para 20 em 2024. O Paquistão, com 6 assassinatos, o Bangladesh, com 5, encabeçam a lista nesta área, enquanto a Birmânia e na Índia foram registradas 3 mortes por cada país. Enquanto a Europa é considerada o continente mais seguro do mundo para os jornalistas. As 4 vítimas mortais recolhidas neste estudo correspondem à Ucrânia. A China continua a ser a maior prisão mundial para a imprensa, mantendo 135 jornalistas atrás das grades, e a Ásia-Pacífico é a região com mais casos, num total de 254 registrados. O político Mohamed al-Bashir foi nomeado primeiro-ministro interino do governo sírio de transição até março, informou a televisão síria, agora controlada pelas forças que derrubaram o regime de Bashar al-Assad. Fontes da administração política síria, após uma sessão do Conselho de Ministros, em que os poderes do gabinete do antigo regime foram transferidos para um novo executivo, disseram que o governo interino da fase de transição tem a duração de 3 meses, sob a presidência de Mohamed al-Bashir. O novo governo de transição começará a tomar medidas relacionadas com a segurança, tais como a dissolução das autoridades de segurança e a revogação das leis sobre o terrorismo, embora não tenham sido dados mais pormenores. Al-Bashir foi nomeado em janeiro passado uma administração de Idlib e noutras zonas que escaparam ao controle do regime de Damasco, e ligado ao grupo islamista Organização para a Libertação do Levante, que liderou a ofensiva de 12 dias que pôs fim aos 24 anos de poder de Bashar al-Assad. E olhamos a seguir para a atualidade desportiva. Com 24 votos a favor, contra 12 de Carlos Almeida, Muniz Silva vai continuar a dirigir os destinos da Federação Angolana de Basquetebol nos próximos 4 anos. Muniz Silva, reconduzido na presidência da Federação Angolana de Basquetebol. O vencedor do pleito eleitoral na FAB derrotou no segundo turno o seu opositor Carlos Almeida com 24 votos a favor contra 12, depois do empate técnico no primeiro turno a 18 votos. Paulette Lopes, a presidente da Comissão Eleitoral, fez a divulgação oficial do escrutínio. A lista A teve 24 votos e a lista B teve 12 votos. É um sinal de vitalidade para o nosso basquete que tínhamos tido 2 candidaturas. Oxalá que no futuro isso tenha como consequência que o nosso basquete vai estar mais vivo, vai voltar a dar-nos as alegrias que nos deu no passado. Espero que no próxima eleição ainda se apresentem mais candidatos e que as coisas decorram com a normalidade que decorreram aqui. Felicito a todos, agradeço a presença de todos, aos senhores jornalistas. Chegamos ao fim, temos uma lista candidata e vamos desejar à lista A que
prossiga o trabalho para o engrandecimento do nosso basquetebol. Muito obrigada a todos. Wesley Fortunato, comentarista para o basquetebol, disse que a família da modalidade sabe o porquê que apostou na continuidade. Olha, uma vitória retumbante a nível de Luanda e que já era de esperar. Em face aos compromissos vinculados entre as partes, refiro-me entre o presidente da Federação Angolana de Basquetebol e o presidente cessante, ora recentemente eleito, e as demais agremiações desportivas. Devo aqui fazer uma crítica construtiva que é meu apanágio. As associações ou os associados não se devem vincular-se a projetos e não a pessoas. É bem verdade que os projetos são liderados por pessoas, mas tanto quanto podemos perceber, e estou aqui a tirar ilações das abordagens feitas nos debates, em que fiquei dúbio e eu espero que o presidente, ora eleito, faça pronunciamentos mais concisos e mais esclarecedores em relação aos investimentos que estão em curso relativamente a melhorias de infraestruturas já existentes de algumas agremiações desportivas. Se está a fazê-las na vertente pessoal ou em nome da Federação. Portanto, é importante que se esmiuce isso para que efetivamente percebamos, porque imaginemos, se o candidato da lista B fosse eleito, a meu ver, e por uma questão de ética, daria sequência a este projeto ora iniciado. E, portanto, nada mais resta dizer senão reiterar que fica claro e evidente que os compromissos materiais ou financeiros vinculados entre as partes ditaram o resultado final desta eleição. Muniz Silva, reconduzido para mais 4 anos como presidente da Federação Angolana de Basquetebol, depois de obter 24 votos contra 12 de Carlos Almeida. E Carlos Almeida, candidato derrotado na segunda volta das eleições da FAB, felicitou toda a sua equipa pelo trabalho realizado, apesar de não ter cumprido o objetivo. Não será desta que o antigo internacional planou-se à seleção de basquetebol. Carlos Almeida será o homem forte da modalidade que já deu muitas alegrias aos angolanos. O prolongamento, ou melhor, a segunda volta das eleições na Federação Angolana de Basquetebol não sorriu a favor de Carlos Almeida ao perder contra Muniz Silva por 12-24. Apesar do resultado, Carlos Almeida felicitou a todos que o apoiaram, bem como garantiu que, mesmo fora da Federação Angolana de Basquetebol, estará sempre aberto para contribuir para o desenvolvimento da modalidade que o fez homem. O agradecimento também é extensivo à minha equipa, que durante esse processo esteve ao meu lado a dar o suporte para que, como pergunta, pudéssemos chegar a esse dia como vencedores da Federação Angolana de Basquetebol. O processo pode ser avaliado em várias perspectivas, mas para nós o mais importante é felicitar o candidato vencedor, desejar que tenha um mandato tranquilo e que aquilo que todos nós ansiamos, o povo angolano, os amantes da modalidade, que são as vitórias, possamos ter neste mandato, uma vez ser um mandato de continuidade. Nós continuamos, como é impossível nós sairmos da modalidade, porque nascemos nela, forjamos-nos no basquetebol, hoje somos o que somos porque o basquetebol fez-nos homem e não será diferente. Portanto, lá onde for possível nós darmos o nosso contributo, então emprestaremos com a melhor das intenções, porque isto é uma modalidade que não só representa muito a mim em particular, mas com uma responsabilidade também de todos os angolanos que se revenham na mesma modalidade. Questionado se vai voltar a candidatar-se em 2028, o candidato derrotado sublinhou ser bastante prematuro deixar ilações sobre o que acontecerá dentro de 4 anos. Existe muita coisa na vida para além do basquetebol, portanto nós estamos aqui a doar-nos, como sempre dissemos, mas a vida não para. Portanto, existem muitos outros desafios que de certeza aparecerão e nós teremos de ter capacidade para ultrapassá-los. Portanto, é um mundo, Angola é um país de oportunidades e nós acreditamos que jovens como somos, poderemos sempre lá onde estivermos dar o nosso contributo, no desporto ou não, mas para já falar numa candidatura futura é um bocadinho prematuro. Carlos Almeida perde diante do Muniz Silva, no entanto,
entra na história recente do nosso basquetebol ao levar um pleito eleitoral à segunda volta. E a seguir temos reações de Muniz Silva, reconduzido à presidência da Federação Angolana de Basquetebol. Com 24 votos obtidos, 13 dos quais em Luanda, Muniz Silva foi reconduzido a mais 4 anos à frente da Federação Angolana de Basquetebol. O presidente da FAB garantiu que vai cumprir as promessas feitas a quando da campanha eleitoral. Nós vamos continuar a seguir o mesmo caminho, vamos tentar unir a família e ver se o basquete continua a crescer. Estamos no caminho certo, temos muito para fazer porque este período eleitoral praticamente paralisou o basquetebol. Então temos que recuperar o tempo perdido. Nós cumprimos sempre. Já exigiram no mandato anterior, vão continuar a exigir e nós vamos continuar a cumprir. Quanto ao novo selecionador nacional, o presidente da Federação Angolana de Basquetebol não adiantou o nome, pois vai ouvir o seu elenco antes de tomar a decisão. Não, agora vamos ainda baixar um bocado a tensão, vamos recuperar, porque neste período de indefinição temos que ver, porque nós evitamos o máximo possível estar a envolver a Federação. Vamos sentar, ouvir os meus colaboradores e tomar a decisão. Muniz Silva garantiu também que no seu novo mandato o basquetebol na província de Cabinda vai ressurgir. Cabinda vai voltar a ter basquetebol. A participação no Campeonato Nacional será um bocado mais complicado devido à descontinuidade do território, mas Cabinda vai ter basquetebol. Nos próximos dias eu tenho agendada uma ida a Cabinda. Só não fui por causa do período eleitoral. Posso anunciar aqui em primeira mão que eu irei a Cabinda e Cabinda vai ter basquetebol. Recordo que Muniz Silva vai cumprir mais 4 anos à frente da FAB depois de vencer a segunda volta das eleições na Federação Angolana de Basquetebol, com 24 votos contra 12 de Carlos Almeida, da lista B. São as notícias no Girassol Jornal, mas no intervalo a seguir, não saia daí. Até já. Está de volta a informação no Girassol Jornal. O MPLA reafirma que continua comprometido em trabalhar para o desenvolvimento da nação e a melhoria das condições sociais dos angolanos. A promessa consta da declaração do Biró Político do Comitê Central do MPLA, divulgada hoje por ocasião dos 68 anos da sua fundação, datada do dia 10 de dezembro de 1956. Na mensagem, o Biró Político do Comitê Central do MPLA felicita efusivamente todos os militantes, amigos e simpatizantes do partido e os angolanos em geral. O Partido dos Camaradas diz que o 68º aniversário é celebrado sob o prisma das comemorações dos 50 anos da independência nacional, um feito heroico protagonizado por destemidos filhos de Angola, dentre eles membros do MPLA. Ao fazer a leitura da declaração, o secretário do Biró Político para a Informação, Esteves Hilário, sinalizou que, apesar das dificuldades, o MPLA sempre soube se adaptar aos contextos, sejam eles económicos, sociais e políticos. Por ocasião do 68º aniversário da fundação do MPLA, a 10 de dezembro de 1956, o Biró Político do Comitê Central do MPLA felicita efusivamente todos os militantes, amigos e simpatizantes do MPLA e os angolanos em geral. Nesta ocasião, é digno e oportuno recordar os angolanos que, imbuídos do espírito libertador e patriótico dos nossos ancestrais, lançaram-se na criação do MPLA, tendo legado às gerações presentes e futuras este nobre instrumento de luta do povo angolano. Baseado em princípios e programas plasmados no Manifesto de 1956, o MPLA, ancorado na vontade soberana do povo angolano, logrou alcançar o seu programa mínimo com a proclamação da independência nacional pela voz esclarecida do saudoso presidente Dr. Antônio Agostinho Neto, a 11 de novembro de 1975, mantendo-se, entretanto, firme na luta pelo alcance do desenvolvimento e bem-estar de todos os angolanos de Cabinda ao Cunene do Mar ao leste. Neste 68º aniversário, que é celebrado sob o signo das comemorações dos 50 anos de independência nacional, feito heroico protagonizado por destemidos filhos de Angola que encontraram no MPLA o seu instrumento de luta e de vitórias.
o MPLA soube sempre adaptar-se aos contextos sociopolíticos, reestruturando-se sem perder a identidade e mantendo a capilaridade e robustez que lhe garantem a confiança do povo angolano, manifestada pelo voto popular nas 5 eleições realizadas no país. Neste contexto, e para este fim, que se realiza nos dias 16 e 17 de dezembro de 2024, o 8º Congresso Extraordinário do Partido, sob o lema MPLA Servir o Povo e Fazer Angola Crescer, ao qual são convidados todos os militantes, amigos e simpatizantes a participarem de forma ativa. A celebração dos 68 anos de existência do MPLA serviu de pretexto para o birro político reafirmar, uma vez mais, o apoio ao líder dos camaradas, João Lourenço. Esteves Hilário apelou aos aficionados do MPLA para uma reflexão profunda sobre os desafios da força política que sustenta o governo. O birro político do Comitê Central do MPLA reafirma nesta ocasião o seu apoio incondicional à liderança do camarada presidente João Lourenço e insta os militantes, amigos e simpatizantes do partido a uma introspeção sobre o nosso passado, cientes de que o futuro deve ser encarado com abnegação e espírito de compromisso com a unidade, coesão, progresso e desenvolvimento sustentável. No dia do seu aniversário, o MPLA felicita os militantes, amigos e simpatizantes e ao povo em geral, reiterando o seu compromisso de construir um país melhor para todos. MPLA celebra 68 anos de existência. Subiu para 110 o número de camelos na estação zootécnica do Caraculo, no Namibe, com o nascimento de 9 crias. Os animais vindos dos Emirados Árabes Unidos, em junho deste ano, encontram-se em fase de adaptação. 9 camelos nasceram na estação zootécnica do Caraculo, no Namibe, de junho a novembro deste ano. A informação foi avançada pelo coordenador do projeto de fomento de camelos, Francisco Felgueiras, reforçando que os filhotes nascidos em Angola e os adultos vindos dos Emirados Árabes Unidos estão saudáveis e que, com esses nascimentos, o número de animais aumentou de 101 para 110. Os animais adaptaram-se facilmente, assim como a própria alimentação, porque os nossos pastos doces foram capazes de sobrepor-se a outro tipo de pastos e os animais adaptaram-se. Neste momento estamos com 110 animais, eram 101, nasceram 9 animais que também estão bem adaptados na nossa região. Também médico veterinário garante que não foi registada nenhuma morte e que 33 fêmeas estão em fase avançada de gestação. De princípio não temos nenhuma morte registada e esperamos ter mais porque ainda temos 33 gestantes prestes a parir. O vice-governador do Namibe para o setor político, social e econômico, Abel Capitango, assegura que o projeto de fomento de camelos está em fase de implementação e contempla as vertentes de agricultura, turismo, produção de carne e leite. Nesse momento o projeto está numa fase de implementação. Como podem ver, as infraestruturas do projeto para que ele funcione na sua plenitude ainda não estão completas. Estamos a trabalhar, há uma equipa multissetorial que está a trabalhar nesse projeto. Há aqui várias vertentes, vários domínios. Nós queremos explorar não só o domínio da agricultura, o domínio da indústria, com a produção de carne e leite, no caso derivados, e também o turismo, pelo que ainda estamos nesse processo de implementação do projeto. O governante sublinha que, devido ao processo de adaptação dos animais, que deve terminar em junho do próximo ano, as visitas ao empreendimento estão proibidas. Esta fase é a fase de adaptação. Podemos considerar que é uma fase ainda, digamos assim, de quarentena, porque os camelos precisam de toda a adaptação necessária. E enquanto se culminam com as infraestruturas do projeto, ele ainda está fechado ao público, a visitas, no caso. E assim termina a edição de terça-feira do Girassol Jornal. É sempre um prazer contar consigo.
Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Continuação de boa noite. Passe bem.